Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a história da independência do Brasil, que a gente comemora amanhã, no dia 7 de setembro. Tem um livro muito legal, que é o 1822, do Laurentino Gomes, que conta essa história da independência com alguns detalhes que a gente ainda não sabe. Então, ele até traz um textinho aqui que deixa a gente com água na boca, que fala assim: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram o Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Por quê? A história clássica que a gente aprende na escola, e não deixa de estar certo, é a seguinte: o Dom João VI pegou a família real, limpou os cofres do Brasil e voltou para Portugal, deixando aqui o Dom Pedro I como regente do Brasil. Acontece que os membros da corte portuguesa não gostavam e não respeitavam o Dom Pedro I e queriam que ele voltasse para Portugal. E aí foi onde surgiu o famoso Dia do Fico, onde ele não obedeceu às ordens da corte e resolveu ficar, e saiu aquela famosa frase que, se for pelo bem de todos, pelo bem geral da nação, diga ao povo que eu fico. O que acontece? Ele começou a mexer os pauzinhos para a independência acontecer. Portugal, vendo isso, começou a chamar ele de volta. E ele, sentindo essa urgência, ele foi lá nas margens do rio Ipiranga e declarou a famosa frase independência ou morte. Por que o Brasil tinha tudo para dar errado? Porque a maior parte do povo brasileiro que vivia aqui eram escravos, eram indígenas, eram analfabetos. E o que acontece? Para a independência acontecer, tinha que ter uma guerra. Só que, como é que a gente aqui no Brasil, sendo analfabeto, indígena, escravo, sem dinheiro porque os nossos cofres foram limpados, sem armamento, sem soldados, ia combater Portugal, que tinha tudo isso? Então foi uma guerra muito feia. Por que o Brasil tinha tudo para dar errado? A gente não tinha recurso. Além da guerra que a gente teria que enfrentar, e depois da guerra? Como é que a gente ia se reerguer? Mas deu tudo certo. O Brasil acabou sendo campeão dessa guerra, ganhou essa guerra, a gente se reergueu e no final deu tudo certo. Então, assim, o que esse livro traz, que a história não traz, é toda essa parte dessa luta, do Brasil se reerguer, apesar de não ter recursos. E mais algumas curiosidades. Por exemplo, nos quadros, nas figuras que a gente vê sobre a independência, a gente vê o Dom Pedro com um uniforme bonito, montado num cavalo branco nas margens do rio Ipiranga. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que ele estava com uma roupa toda suja, porque ele estava viajando, estava no lombo de uma mula, porque era assim que eles andavam naquela época, e foi assim que ele declarou a independência. O que mais? Sobre a história da vida particular dele. O Dom Pedro ele tinha muitas amantes e muitos filhos espalhados por aí. Inclusive, ele tinha uma amante pública, e ele tinha uma filha com essa amante. E essa amante era, inclusive, acompanhante da Imperatriz Leopoldina. Então, por que a princesa triste? A Imperatriz Leopoldina, ela sofria muito com essa traição do Dom Pedro, mas ela aguentava tudo quietinha ali. E dizem que essa tristeza toda dela foi que causou uma morte precoce. E o Dom Pedro ficou muito arrependido, muito triste, largou todas as amantes, inclusive essa amante pública, e se casou depois de um tempo com a Amélia, né? E foi com quem ele passou o resto da vida. Então essas, entre outras curiosidades, você encontra nesse livro, que é o 1822, que é muito legal, vale muito a pena ler. Tá certo? Então essa foi a nossa dica de hoje.